Boa Olá, tarde. pessoal. Tudo bem? Todo mundo escutando bem? Escutando bem, sim. Ei, Alan, tudo Ótimo. bom? É, Felipe, tudo bem? Ei, tudo Então, bem? essa reunião aqui, acabei de sair de uma reunião com o Felipe, que a gente faz sobre setor de homeschool, né? Que é totalmente diferente. Mas aqui a gente está falando sobre escolas, né? E a gente tenta conversar um pouquinho com diretores de escolas pelo Brasil aí, que estão abrindo escolas e que querem melhorar a parte de gestão, né? Alan, tudo bom? Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou aqui mais para escutar, assim, nós Ih, ainda não estamos caramba, mas aqui próximos. não, a gente não tem muita coisa para escutar. A ideia seria bater um papo mesmo. Mas, já que você não pode falar, vou tentar falar com o Felipe. Felipe, você quer. Aqui não é muito lugar para falar sobre homeschool, mas você está vendo o quê? Uma migração de pessoas do homeschool indo para escolas, é isso? Ei, boa tarde. Eu estava comentando com o Marcos que eu tenho percebido que tem acontecido um movimento de dois, na verdade, né? Um, de famílias homeschooling montando vários grupos de estudos, né? Não como uma escola, mas onde as crianças vão para estudar com alguns professores específicos. O outro é a formação de muitas escolas, E aí, Bruno? principalmente católicas, oriundas do homeschooling, né? De famílias que fazem homeschooling, mas que desejam, muitas vezes, utilizar materiais feitos para Tem crianças que fazem informação. homeschooling. Ah, Eu sobre acho isso que de materiais, Felipe, eu acho que. É porque tem muitas escolas nascendo, né? E aí a tese central desse grupo aqui é assim, tem muitas escolas nascendo, a gente conhece várias, mas elas é muito pela paixão, né? Os pais junta lá um médico com um dentista, que são apaixonados, têm uma formação moral muito boa, mas na hora de gerir a empresa dá problema, né? E aí aqui a sim. gente tenta trazer isso, tentar gerir as empresas, né? Para que elas progridam, né? Muito bom. Agora, Alan, eu não sei se eu conheço você. Eu conheço você, Alan? Acho que não, né? Não lembro, desculpa, cara. Não, não conheço, não. Ah, Eu você é de tenho... qual escola? Fala um pouquinho da sua escola aí. Então, na verdade, nós não temos uma escola ainda. Nós estamos nesse movimento, nós Olha estamos ainda só, legal. elaborando a documentação para poder abrir uma escola nova. Qual é a cidade? É Uberaba, Minas Gerais. Ah, da Bruna? Isso, Ah, que legal! Eu falei lá com o esposo dela, a Bruna, e a Maria, a Maria dire... Vanessa, é minha esposa. Maria Vanessa, sua esposa. Ah, que legal! Ah, muito bom. E vocês têm acho que foi o bispo, alguma coisa, deu um espaço imenso para vocês, né? É, alguma Não, coisa não, assim. nós não temos o espaço. Não tem espaço? Ah, Não, não. ela... A gente tá olhando um prédio muito grande, mas para alugar, não é o espaço que nós temos. Ah, legal. E legal. Então, são quantas famílias? É a família da Bruna, a sua família, e quantas famílias estão se unindo para São 6 famílias. 6 famílias, né? Isso. É. Eu até chamei ela para participar aqui, não sei se ela entrou no grupo. Ah, ela entrou no grupo, mas não sei se ela está aqui agora. E legal, né? E você trabalha com o quê, Alan? Eu trabalho com TI, informática. Que legal. Então é isso, né, Bruno? Tudo bem com você? Quer falar alguma coisa? Semana passada, o que que a gente falou? Tem uma ata aqui que eu escrevo, a gente falou sobre cultura, falou sobre governança, cobrança, né? Que em escola dá muito problema de cobrança. Aí o Bruno, eu lembro que ele falou de ter um financeiro forte, né? Um BPO financeiro, não foi isso, Bruno, que você falou? Isso, eu tô nessa linha, né? Eu tenho estudado muito sobre governança, sobre gestão escolar,
E a gente desenvolveu um serviço aqui que a gente tem prestado para algumas escolas aí, que é o serviço de gestão financeira Olha terceirizado. só que legal, Bruno. Muito Tem bom. dado muito certo, assim, porque é isso que você trouxe, né? Às vezes as famílias estão com impulso por conta da educação, dessa deficiência de educação que a gente tem. Ideologia, tudo mais, né? Aí quer dar uma resposta. O problema é que, Alan, as famílias vão com muita sede ao pote e chega lá com uma paixão muito grande, mas a paixão não paga as contas. Baixa, não paga conta. Né? E a realidade é severa, né? Porque na hora que a gente começa a ver o que tem de carga tributária, o que tem de necessidade de É. provisionamento, qual que é o Processo custo real da trabalhista. tratação, A processo, aí educação precisa de muita gente, Alan, e precisa de muito professor, né? E aí você paga esses professores, bota tudo no CLT, aí o professor te joga um processo. Isso é é. muito, muito comum, cara. Só muda o CNPJ. E eu tenho feito um estudo muito grande no sistema de gestão compartilhada, né? Então eu trabalho com associações, na grande maioria, e aí tem alguma coisa aí de acordos, enfim, uma gestão mais descentralizada, né? Tem sido uma experiência boa também, viu? Dá para funcionar. Trabalhista que você fala, Bruno? Não, gestão do organismo escolar, né? Ah, sim, Então a sim. gente tira essa figura central de ter um diretor, um dono, e a gente trabalha com os espaços descentralizados baseado em acordos, né? Então o documental da escola ele tem que estar muito bem construído, né? Os objetivos, a cultura Mas organizacional tem que estar tudo muito bem construído para você conseguir trabalhar com os organismos, enfim, com autonomia. Mas você diz que a sua é Montessori, né? A nossa que é Não, a Val. A Waldorf. Isso. Você tem para a escola Waldorf. É que eu lembrava mesmo. Mas não tem um diretor nessa escola? Então, assim, existem os aspectos legais que têm que ser cumpridos, né? Então, a gente tem um diretor escolar, sou eu, inclusive, né? Você, né? Mas dentro da rotina escolar, a figura do diretor, ela não é a central. Existe um conselho, né, de um corpo escolar que tem os critérios de eleição, e aí Uhum. esse conselho escolar é quem faz a gestão Que pedagógica da legal, escola. cara. E Assim, administrativamente também, como nós estamos configurados como associação, quem faz a gestão administrativa é a mantenedora. Então a gente traz muitas famílias, muitos os pais para apoiar sim. essa gestão, né? Essa ideia de mantenedor eu conheço bastante. Então é isso assim. Só que aí acontece isso, né? Os pais quando chegam para apoiar a gestão não têm experiência e Não. conhecimento, né? Aí começa a opinar de uma forma meio esquisita. É, então a ideia é você ter documentos muito bem escritos, muito bem construídos, e aí um manual de acordos, né, definindo quais são os limites, as atribuições de cada um desses organismos. E aí internamente a gente trabalha com muitos GTs, assim, tem uma demanda específica, uma demanda de infraestrutura, uma demanda financeira, uma demanda de alimentação. Então constitui-se um GT e esse GT ele consegue operar em cima de cada uma dessas atividades. Legal. É uma coisa interessante, assim, né? Nessa linha de grupos de pais e de famílias que estão tentando se unir para confeccionar uma escola. Então, é uma linha que talvez encaixe bem, viu? Se constituir como uma associação e os pais fazer parte dessa vida, da rotina escolar. A grande maioria dessas iniciativas são associações, Bruno. A grande maioria esmagadora ali. A grande maioria. Pois é. Então, funciona É, muito bem. E aí, eu estou uhum. fazendo uma formação. Eu, Eu estou fazendo uma formação com um pessoal de uma empresa que está sediada em Olambra e chama Terra Viva. Terra Viva. Terra Viva é uma das maiores potências do Brasil aí, é a maior potência do Brasil de exportação De de flores, flores, né? Conheço, mas também bastante. eles atuam já no segmento alimentício. Olha E, só, caramba. e eles trabalham desde 1961 com esse Sim. conceito de gestão compartilhada. Então é uma mega de uma empresa que trabalha, né, com descentralizando toda a decisão e dando autonomia para os pequenos grupos que eles vão formando de gestão. Então, eu estou Uhum. fazendo uma formação, estudando esse caso lá e aprendendo, né, como é que se implanta, como é que se funciona isso aí. Legal, tem muito. No agro tem muito isso, né? Cooperativas e tudo mais, né? Mas no caso lá, eles são uma empresa familiar mesmo, assim. É uma família holandesa que veio com 11, é o pai com 11 filhos.
pai, a mãe e os filhos. E aí eles estão constituídos até hoje, funcionando. Sim, eu conheço muito bem a Terra Viva. Meu pai tem um sítio de flores, e aí lá na Cadeg tem muitas flores e a Terra Viva está sempre lá, Eles são vendendo. né? Sim, tem E a aí, muito questão. interessante, a gente entrou dentro. A gente teve uma reunião semana passada com o Franz, que é o ex-diretor, né? E está no atual conselho de administração da empresa. E ele abriu todo o organograma, abriu toda a documentação que eles usam, né? Como é que é a divisão, como é que é feito o processo de tomada de decisão interna. Então, cara, é uma coisa rica e dá para usar muito aí nesse contexto. Essa questão de associação e tudo mais, eu fico pensando muito, refletindo só o problema do interesse, assim, né? Porque às vezes dá choque de interesse muito fácil. Então, a gente aqui na Academia ADD, a gente segue uma outra visão, que é a visão de ter uma hierarquia, ter um controlador majoritário e tudo mais, né? E outra ideia que ajuda muito é se a gente pudesse aqui nesse fórum mostrar resultados, né? Não sei se aqui ou depois, mas mostrar os resultados, né? Mostrar algumas dificuldades, assim. Ô, Marcos, você me permite? Porque você Claro, colocou claro. duas coisas aí, né? O Bruno colocou esse plano de negócio que ele tem aí, e eu acho muito interessante para o modelo de escola que está surgindo agora. Porque, por exemplo, você tem uma visão de negócio, você tem uma visão de gerir, para você ter essa hierarquia. E o que o Bruno falou, essa dor das famílias quererem mostrar, quererem dar uma boa educação para os filhos e tudo, e essa boa vontade, que às vezes acaba dando errado, por uma falta de capacidade mesmo de gerência, né? E aí essa questão da hierarquização pode ser um problema, porque essas escolas elas não surgem com a ideia de negócio, elas surgem com a ideia de comunidade, Sim, né? Com ideia de comunidade. Por isso muito bacana esse trabalho do Bruno. O que eu vejo porque normalmente o grande problema é como manter no tempo, né? Porque o pai quer resolver o problema do filho que não tem escola, né? E aí o filho entra lá, o pai vai, cuida, mas depois o filho sai da escola. E normalmente o pai sai também. Aí tem essa mudanças assim, aí dá essa questão, né? Um ponto de alerta, assim, né? Mas como o Bruno está falando, se você tem processos bem definidos, aí o seu risco vai diminuindo para zero, né? E mesmo que não tenha essa visão de negócio, mas tentar buscar a excelência ali que eu estava falando mês passado, né? Na cultura, trazer as pessoas certas, né? Processos, porque o pessoal não vê isso, né? Aí o que acontece? É muito fácil criar, e cria-se muito fácil, e aí a empresa começa a se endividar, a associação, né? Começa a se endividar toda, e vai lá e quebra, né? E aí, nesse processo de quebrar, como não tem hierarquia, começa a dar choque entre os sócios. Ah, quebrou porque você não pagou isso? Não, eu falei que você tinha que cortar aquilo. Não, não. E aí dá um. Então, o que eu estou tentando falar não é para agora, é para daqui a 5, 10 anos, entendeu? Isso aí é comum, né? Assim, no processo associativo. É, E ainda mais por conta da rotatividade, né? Então, você tem. Geralmente, o pessoal de gestão está sempre mudando. São famílias que passaram 1, 2, 3 anos na escola, muda. Então, assim, se você não tiver um processo de governança muito bem construído e não tiver uma cultura muito forte, aí isso é fatal, né? A desorganização, enfim, as exigências legais que não são fáceis de compreender, elas realmente derrubam a escola. sim. E conforme vai passando o tempo, o seu passivo, né, que é essa obrigação que você tem, vai aumentando, né? Vamos supor, você tem 10 professores lá, aí você paga lá 100 mil de folha, sei lá. E ali tem a rescisão, né? E aí aquilo cada mês vai aumentando, vai aumentando. E você não guarda isso no caixa, porque você acha que seu funcionário nunca vai ser mandado embora, né? Porque ele é maravilhoso, né? Trata você tão bem, né? Então ele é maravilhoso. E aí, dá 5 anos, ele fala que quer ser mandado embora. Aí você fala, vai lá, pode ir embora. Aí ele fala, não, eu quero ser mandado embora. Aí fica nessa briga. E ele começa a dar. Cara, isso é horrível. Ou como a Reni Helena estava falando, né? Não, todo mundo vai pagar. A gente bota aqui uma mensalidade de 5 mil reais, né? Paga.
Não Porque a paga. gente quer ter, como é associação, a gente não quer o lucro, tá, pessoal? Então a gente vai pagar melhores salários, vamos pagar R$ 6.000 para um professor, mesmo ele custando 12, não tem problema não, a gente bota na mensalidade, bota uma mensalidade aí de 4.000, não tem problema não, todo mundo vai pagar. Aí todo mundo paga, mas aí depois aperta, um não paga, outro não paga. Poxa, mas você era católico, como é que você não vai pagar? Calma aí e tal. E aí essa questão da regra de cobrança, né? É complexo, assim. Ainda mais no tempo de hoje, né? A gente trabalha, a mensalidade nossa é isso aí, beira R$ 3.500. É. E assim, cara, nossa inadimplência no ano passado foi 4%. Esse ano tá em 11 já, né? Então, assim, É. a Pô, afetação. esse descasamento, cara, é monstruoso, entendeu? Dá um problemaço aí. É, Então, mesmo sendo uma associação, cara, não sei. O problema do fim lucrativo, né, é que ele tem que buscar o lucro, né? Mas ao mesmo tempo ele gera uma performance do caramba, né? com Porque o certeza. sócio fica pressionando para gerar performance, É. né? Mas aí a gente Né? tem, Aí do mas a outro gente lado, a tem, associação, ela não tem lucro, e não precisa pagar imposto, né? Que maravilha. Mas Não também paga, não paga paga é imposto, que alto. maravilha, né? A gente paga um carro aqui de imposto todo mês. Maravilha, não paga imposto, mas também não tem o performance. É, Não tem performance, mas começa o passivo aumentando. Passivo trabalhistas, que eu digo, né? sim, Então é uma faca de dois legumes, Felipe. é. mas aí só para a gente pensar também que tem aqueles corajosos. Dá um exemplo prático. Eu mudei para Belo Horizonte, né? E aí aqui os meus meninos estão indo para uma escola. Uhum, A mensalidade é R$ 1.000. uhum, Eles têm aula de segunda a sábado. legal. A maioria dos professores não recebem e a maioria dos funcionários não recebem. São pais de alunos Sim. que pagam com o trabalho. Aham, legal. Então, isso tem surgido. Agora, como colocar um modelo desse, por exemplo, num negócio? Entendeu, Marco? Sim, Como você está sim. falando. Ou a gente não vai chamar de escola. Não, pode chamar. Isso aí que você está falando é maravilhoso. E eu acho que o grande valor, assim, que a gente pode ajudar aí o mercado é justamente esse fórum aqui, entendeu? Só esse 10 minutos que a gente está aqui, o Bruno falou um modelo bem novo que eu não conhecia. Agora o Felipe está falando outro modelo bem legal que a gente não conhecia. E aqui só tem diretor, não tem funcionário. Então a gente está conversando sobre como melhorar esses. E eu estou com outro modelo que vocês também não conhecem. Então, tem 4 pessoas aqui com 3 modelos diferentes, né? Mas como fazer dar certo cada um desses modelos, né? Cada um desses modelos. E aí tem a ata que eu estou botando aqui no histórico, que se vocês subirem ali a tripa, vocês vão ver na semana passada que a gente falou 9 pontos, né? E hoje a gente já está falando 2 pontos, né? Vou botar o terceiro aqui, modelos diferentes. Acaba que as práticas de rotina, né, as práticas de gestão, as práticas escolares, elas são solidificadas já. Então não tem como criar algo diferente disso, porque se você criar algo muito diferente do que já está estabelecido, você quebra por falta de viabilidade. Mas é possível, né, nessa parte de envolver as famílias, né, e de criar um negócio, enfim, construir algumas alternativas para isso, né, para descentralizar um pouco a decisão. Cara, é isso, assim, descentralizado é mais lento, o processo decisório é muito mais lento, se você tem que implementar alguma coisa é muito mais lento. Mas, de qualquer forma, você conta com o apoio da comunidade, assim, é possível compartilhar, né, soluções, compartilhar sofrimentos. Então, vai depender muito do amadurecimento do grupo, vai depender muito da capacitação, vai depender muito da consciência de quem está à frente do processo, né? Então, tem muitas coisas aí que são fatores de sucesso. Legal, pessoal, um ótimo café. Eu botei um último ponto, que é a importância de apresentar resultados, assim, né? E aí seria muito legal se alguém quisesse fazer isso, porque aí a gente sai dos debates e vai para coisa prática. O Bruno acabou de botar um problema prático. Cobrança 4% foi para 11%. Cara, tem um negócio ali muito crítico ali, né? Então a gente tem que
Se você quisesse ir mostrando isso, como é que você está conseguindo resolver isso, né? Seria ótimo nos próximos meses, né? Porque é um problema de todo mundo, né? Essa questão da cobrança. A gente usa aqui uma cobrança muito forte, assim, uma régua de cobrança que se chama, né? A gente falou mês passado sobre isso. E uma análise do crédito antes de dar o crédito, deixar a mãe entrar, né? Porque depois que ela entra, juridicamente ela não pode ser cobrada, né? O ano inteiro vai ter que assumir, né? E a dívida é grande, tá falando de quase 40 mil por criança, né? É. Pessoal, espero que tenham gostado e a gente se vê mês que vem. Beleza. Até mais. Se alguém Tchau. se quiser trocar aí no site aí, pode me chamar aí no privado, a gente conversa um pouco mais. Sim, tem lá o grupo está aberto para conversa, né? Todo mundo está lá Isso. naquele grupo. Até mais, Maravilha. pessoal. Tchau. Obrigado, Marcos. Tchau, Tchau, pessoal. obrigado. Valeu.